Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui hoje para deixar uma palavra de Deus ao seu coração. Mas antes mesmo de eu deixar essa palavra de Deus, gostaria de orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Gostaria de orar por você, aonde você estiver. Talvez você está no seu carro, ouvindo essa mensagem, na sua casa, você está no seu quarto, e nesse momento eu quero orar pela sua vida. Aonde você estiver agora, eleve seus pensamentos ao Senhor, que eu quero levantar um clamor por você nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em tua presença, Pai, eu quero te apresentar, Senhor, essa vida, meu Pai, que está aí ouvindo, Pai, essa palavra, ouvindo esse momento de oração nesse momento, Pai. Eu quero clamar, Senhor, por este homem, por essa mulher, por esse jovem, que está, Senhor, passando por essa situação difícil que só o Senhor sabe e conhece, meu Pai. Eu oro pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família. Eu oro, Pai, que o Senhor possa abençoá-lo, Pai, de uma forma tremenda e sobrenatural, Senhor. Muitas das vezes o adversário tem tentado, Pai, destruir essa vida, ceifar essa vida, tentar fazer com que ela venha desistir, Pai, da caminhada. Mas nesse momento, Pai, eu quero orar por cada um que aqui está, Senhor, ouvindo esse vídeo, ouvindo essa oração, Senhor. Abençoa cada um deles, Pai. Repreende, meu Deus, todo mal, Pai, que se levanta contra essa vida, meu Pai. Repreende, meu Pai, toda horte, Pai, espiritual do mal, todo espírito de engano, todo aquilo que se levanta para tentar destruir, Pai, a casa desse homem, dessa mulher, o lar, essa vida. Eu repreendo, meu Deus, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. E abençoa, Pai, em teu nome, Pai, essa vida, Pai. Dá vitória, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa onde ele estiver, esse homem, essa mulher, Pai. É que eu oro em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu querido, nesse momento, eu sei que às vezes nós passamos situações corridas no nosso dia a dia, né? Você vê, no caso, parece que começa o dia hoje, né, nesse exato momento, né? Exatamente. E no piscar do olho parece que acabou o dia. Você coloca lá uma agenda de 10 coisas que você tem que fazer, e você consegue fazer só 6 ou 7, já ficou um pouco por outro dia, que já vai ter outras coisas para fazer. Parece que os dias foram abreviados, né? Parece que diminuiu de tal forma, aparentemente, que aquilo que nós conseguimos fazer com mais coisas ao mesmo tempo, ou mais coisa durante o dia, parece que a gente não consegue mais fazer. Eu quero deixar essa palavra de Deus para a sua vida, para que você possa priorizar o teu tempo para aquilo que realmente é importante. Nós temos muitas prioridades na nossa vida, esse é o fato. Só que quais são as escalas de prioridades que eu preciso colocar na minha vida, no meu coração? Às vezes, no momento que você está passando difícil, a dificuldade, a vontade de desistir, a vontade de deixar tudo para trás, a vontade de não querer mais aquilo que Deus tem para a sua vida, ou crer em Deus, você querendo deixar de crer em Deus, muitas das vezes o problema está na falta de prioridade que você tem colocado diante de Deus para a sua vida, Deus na sua vida. Então, essa palavra de hoje, eu gostaria de deixar isso no seu coração. Eu gostaria que você abrisse também a palavra de Deus nesse momento, em Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 20, o verso de número 7 ao 12. É uma história bem conhecida e eu creio que Deus vai falar ao teu coração nesse momento. Pare tudo o que você está fazendo. Ou o que você está fazendo, faça e preste atenção nessa mensagem. Que o Senhor vai falar com você de uma forma tremenda e sobrenatural, em nome de Jesus. O texto diz assim, em Atos 20, versos 7 ao 12. No primeiro dia da semana, reuniram-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou seu discurso até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos. Estando certo jovem, por nome de Eutico, assentou numa janela, caiu do terceiro andar e, tomado por um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Quando o levantaram,
perceberam que ele estava morto. Verso 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçou-o, e disse: Não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Verso 11. Então subiu, partiu o pão e comeu. Depois lhes falou até o amanhecer. Partiu. Levou vivo o jovem e ficaram muitos consolados. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, esse texto, quando eu vejo esse texto, ele é atual para nossas vidas hoje. Por que atual? A Bíblia conta que Paulo estava fazendo um discurso, longo, uma longa pregação, e esse jovem chamado Eutico estava sentado em uma janela, no local alto, estava no terceiro andar, onde eles estavam reunidos, na sala onde estavam reunidos. E como nós lemos, ele caiu no sono, despencou de lá de cima, caiu do terceiro andar. Quando foram ver, estava morto. Mas Deus usou a vida do apóstolo Paulo para que ele pudesse ressuscitar esse jovem, e a comunidade toda se alegrou diante do Senhor. Quando eu vejo esse texto, eu aplico coisas assim muito interessantes para nossas vidas de hoje. Percebe-se que esse homem, esse jovem, ele estava ouvindo o discurso sentado na janela. Quantas das vezes nós não fazemos isso com o Senhor? Nós estamos, às vezes, ouvindo a palavra de Deus, mas a posição ao qual nós estamos ouvindo, aonde nós estamos ouvindo, não está em conformidade com aquilo que Deus gostaria de mim e de você. Deus está falando muitas das vezes, abandone a sua prática de pecado. Deus está falando muitas das vezes, essa vida não é para você, esse vício não é para você que eu tenho. Eu não tenho esse projeto para você, o meu projeto é bom, é perfeito e é agradável. O profeta Jeremias fala que os planos do Senhor são maiores do que o nosso. E às vezes nós se pegamos ouvindo as promessas de Deus sentado na janela. A janela representa aquele que não está nem dentro e nem fora. Aquele que assenta na janela, ele consegue ouvir a palavra de Deus e ao mesmo tempo ele está observando as coisas que estão do lado de fora. E às vezes as paixões, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos leva a distanciar dos caminhos do Senhor, está nos atraindo com mais força. E às vezes nós estamos olhando para Deus, ouvindo a sua palavra, mas estamos ao mesmo tempo olhando para fora da janela, olhando para as coisas que Deus já falou, abandone e venha porque eu tenho um projeto maior para a sua vida. Deus está falando comigo e com você. Às vezes você se encontra dessa forma, num impasse. Eu não sei se eu me entrego totalmente para o Senhor, ou eu fico nesse tempo que eu estou na presença, eu não estou na presença. Entenda uma coisa, o Senhor, Ele chama você. E só existe dois caminhos. O Senhor diz, põe diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. O Senhor todo o tempo Ele nos diz que Ele quer que nós venhamos estar na presença dEle, no caminho no qual Ele nos ensina a andar. Jesus, Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você se encontra nessa indecisão, o que você quer realmente se posicionar, estar na presença ou não, o Senhor te chama nessa noite, saia da janela, saia do local de perigo e venha para a presença de Deus, aonde Ele tem o melhor para a sua vida. Ele diz que Ele estaria com você, com nós, até a consumação desse século. Ele não vai te abandonar nos dias bons, nos dias ruins. Em todos os momentos da sua vida, Ele vai estar com você. Quando eu trago essa palavra para você que está me ouvindo, Ele não está dizendo que você vai ter uma vida de apenas bênção, de milagres, que você não vai ter mais preocupações, problemas, não é isso. A diferença é que Ele vai estar com você, passando por todas essas dificuldades. Salmo 23, ele diz dessa forma, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aí ele diz no verso 1 de Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Todo-Poderoso descansará. O que ele quer dizer com isso? É aquele que habita.
As promessas do Salmo 91, uma vez você tem o Salmo 91 na sua casa, aberto, com a Bíblia aberta na sua casa, na sua sala, achando que ali vai ter uma proteção, porque você está com o Salmo 91 aberto, ou o Salmo 23. Mas a promessa do Salmo 91 está sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Venha para o Senhor Jesus, venha para a presença do Senhor, sai da janela, não faça como Eutico, saia do local de perigo, porque esse local, muitas das vezes, é um local de morte, porque um vacilo, um descuidado, você está meio lá, meio cá, você está meio querendo o Senhor, mas ao mesmo tempo está compartilhando com as coisas deste mundo. Isso pode fazer com que você possa perder a sua salvação e a sua vida eterna. O Senhor diz que consenso tem a luz com as trevas, que consenso tem as coisas de Deus com Belial. Nós só temos dois caminhos: servir ao Senhor, o nosso Deus, que é o único e verdadeiro Deus, ou servir as coisas deste mundo. Quando eu falo isso para você, eu não estou falando que nós vamos ver numa bolha, numa vida que eu não vou mais ter problema, não estou dizendo que nós vamos viver neste mundo, mas não vamos fazer parte mais desse mundo. Nós vamos estar de passagem. Peregrinos e passareiros estamos nessa terra. Eutico escolheu o caminho mais difícil. Foi permanecer sentado na janela. E o sono pegou ele de tal maneira, né? O cansaço abateu ele de tal maneira. E ele pegou no sono e caiu do terceiro andar. Perceba uma coisa. Não foi o discurso longo de Paulo que fez com que Eutico caísse de cima da janela. Foi o local onde Eutico estava sentado. Não foi o discurso de Paulo. Foi aonde Eutico estava, decidiu ficar sentado, decidiu estar na posição de um nem dentro e nem fora. Não faça como Eutico. Não deixe que você desça até o fundo do abismo. Não deixe que o inimigo pise em você, que o inimigo destrua os teus sonhos, que o inimigo faça que você perca a esperança. Não deixe que o adversário milite contra a sua casa, sua família e destrua a sua família. Não. Saia desse local e vá para onde o Senhor tem preparado para você. O Senhor tem o melhor para a sua vida, para a sua casa. A palavra de Deus diz, meu amado irmão, minha amada irmã, você que nos ouve nessa noite, nesse momento de dia, de noite, aonde essa mensagem chegar, a palavra de Deus, ele diz em Apocalipse capítulo 3, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, farei morada com ele, cearei com ele e ele comigo. A mesa significa comunhão, cear. Fica comunhão, o Senhor quer ter comunhão contigo, intimidade contigo. O Senhor, Ele não quer que você esteja de fora, Ele não quer que você deixe Ele, Jesus, lá de fora da sua vida. Não, Ele quer entrar na tua casa, Ele quer mudar a história da tua vida, Ele quer mudar a sua vida pelo completo, Ele quer entrar no seu lar, Ele quer mudar a história da sua vida. Mas, se porventura você está como eu, que caiu de cima do terceiro andar, caiu do terceiro andar. Se aconteceu isso com você, se você se encontra quebrado nesse segundo grupo de pessoas, o que está na janela, o que está agora quebrado, se você se encontra esmilharado, se você se encontra numa situação que só um milagre de Deus, como Deus usou Paulo para fazer na vida de Eutico, de uma restauração, de uma ressurreição. Deus é poderoso para fazer isso na sua vida hoje. É hoje, não é amanhã. É hoje, nesse momento que você está assistindo essa live. No momento que você está assistindo esse vídeo. Agora. Basta você, no final dessa mensagem, você abrir o seu coração, estender as suas mãos para cima e dizer: Senhor, eu quero, eu desejo, eu creio, eu quero andar na tua presença, eu preciso de um milagre. Assim como o Senhor fez na vida de Eutico. Ele caiu do terceiro andar, ele se permitiu estar no local onde não deveria estar. Ele pegou no sono profundo, ele caiu, ele morreu, mas o Senhor ressuscitou. Deus é poderoso para ressuscitar os seus sonhos, a sua história, mudar a sua vida pelo completo. Ele é poderoso para isso.
Não fale assim, dizendo assim, já é a terceira vez que eu tento, mas não consigo. Já é a primeira vez, já é a segunda vez. Venha quantas vezes for necessário. Venha como você está. Que o resto, Deus fará ao teu favor todas as coisas. Deus trabalhará pela tua vida. Deus ministrará sobre você, sobre a sua vida. Ele terá o sopro de vida sobre você. Ele é poderoso para te libertar. Ele é poderoso para te restaurar. Ele é poderoso para libertar você da situação que você estava vivendo, do álcool, da droga. Ele é poderoso para te libertar você das dívidas e fazer com que você tenha sabedoria para administrar bem aquilo que Ele está te dando, em nome de Jesus. Ele é poderoso. E eu quero ministrar sobre a sua vida essa palavra e quero orar por você agora. Você que me ouve, você que está com seus ouvidos atentos nesse momento. Eu quero orar por você, assim como Ezequiel foi arrebatado em espírito e ele foi colocado no vale de ossos secos, no qual ele não viu vida. Eu quero orar por você e orar para que Deus venha soprar vida sobre você. Que Deus possa fazer a obra na sua vida em nome de Jesus. Feche teus olhos aonde você estiver, se você puder. Se você estiver dirigindo, continue com seus olhos abertos e continue meditando naquilo que Deus vai falar com você, está falando com você em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graça te damos, Senhor, porque o Senhor, Pai, tem sido bondoso e misericordioso, Pai. Eu oro por essa vida, Pai, que está ouvindo essa mensagem nesse momento. Eu oro por essa vida, meu Pai, que precisa de um milagre, que precisa, Pai, de uma restauração, que precisa, meu Pai, de um conforto, que precisa, Pai, de um milagre, Pai, na vida deles. Senhor, meu Deus, vai tocando agora, Pai. Vai tocando agora, meu Deus, em nome de Jesus. Vai tocando no coração, Pai. Vai tocando, Pai, na mente dessa pessoa. Vai tocando na visão dessa pessoa, Pai. Começa, Pai, a fazer um milagre, Pai, na vida dessa pessoa. Se a pessoa, se porventura, se encontra se apegando no sono, Pai, profundo, em cima da janela, Senhor. Eu oro que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Abrir os olhos, Pai, transformar, libertar, trazer a Tua presença, meu Pai. Cumprir, Pai, a chamada, o ministério, conforme o Senhor tem, Pai, chamado cada um, Senhor. Eu oro, meu Pai, por esse, porventura precisa de um milagre, uma restauração, de uma restituição, de uma ressurreição espiritual, Senhor. Deus, aleluia, sopra a vida, meu Pai, sobre cada um, Senhor. Sopra, meu Pai, em nome de Jesus, sopra a vida sobre essa casa, sobre esse lar, sobre essa família. Sopra, Espírito Santo de Deus, as tuas bênçãos, meu Pai, sobre essas vidas, Pai. Alcança, transforma, liberta, glorifica o teu nome, Espírito Santo de Deus. Quebra, meu Pai, todas as correntes espirituais do mal, Senhor, que impede esse homem e essa mulher de se chegar na tua presença, Pai. E abençoa, Pai. Eu ministro cura, meu Pai. Aleluia. Vai tocando agora, Senhor, cura divina, meu Pai, no coração, na alma, Pai, na vida, cura divina, Pai. Vai ministrando agora, Santo Espírito de Deus, aleluia, os teus milagres, Pai, sobre esse homem e sobre essa mulher, aleluia. Ministra agora, Senhor Jesus, restauração, libertação, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Senhor, eu profetizo e repreendo, Pai, todo mal, Pai, sobre a vida dessa casa, sobre esse lar, sobre a vida desse homem, dessa mulher, Pai. Da vitória, alcança, Pai. Faz desse homem, dessa mulher, um agente, um ministro, um sacerdote, aleluia, um profeta, Pai, um missionário da última hora, Senhor. É que eu oro e abençoo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Eu tenho um convite para você que está nos ouvindo nesse momento. Aonde você estiver, vá até uma igreja mais próxima, onde a palavra de Deus é pregada com verdade. Firme ali, seja um instrumento na mão do Senhor. Nós somos da Igreja Metodista Wesleyana de Itapuã do Oeste. Se você é de Itapuã do Oeste ou em torno do nosso município, venha participar conosco, congregar e adorar o Senhor junto conosco. Temos culto no domingo às 19 horas e culto na quarta-feira às 19h30. Que Deus te abençoe a sua vida ricamente, em nome de Jesus.
Se essa mensagem falou ao teu coração, deixa os seus comentários aí embaixo. Coloque o seu pedido de oração, coloque o seu nome, que eu vou estar orando pela sua vida e colocando também o nosso grupo de intercessão da nossa igreja, que nós vamos estar apresentando a sua vida em oração, em nome de Jesus. E se Deus falou ao teu coração, né, inscreva no nosso canal e acione aquele sininho de notificação para que os novos vídeos que for ser postados você possa estar recebendo e possa ser instrumento de Deus na sua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.